Houve um instante de desânimo na alma do major. Não tinha contato com aquele obstáculo, nem o superara tão, não, nem o supusera tão forte. Agora via bem que era uma sociedade inteligente, organizada, ousada e tenaz com quem se tinha de haver. Veio-lhe então à lembrança aquela frase de Saint Hilary: se nós não expulsássemos as formigas, elas nos expulsariam. O major não estava lembrado ao certo se eram essas as palavras, mas o sentido era. E ficou admirado que só agora ela lhe ocorresse. No dia seguinte tinha recobrado o ânimo, comprou ingredientes e ei-lo mais o mané candeeiro a abrir picadas, a fazer esforços de sagacidade para descobrir os redutos centrais, as panelas dos insetos terríveis. Então era como se os bombardeassem, o sulfeto queimava, estourava em tiros seguidos, mortíferos, letais. E daí em diante foi uma batalha sem tréguas. Se aparecia uma abertura, um olho, logo se lhe aplicava o formicida, pois do contrário nenhuma plantação era possível. Tanto mais que extintos os das suas terras, não tardariam os formigueiros das vizinhanças ou dos logradouros públicos a deitar canículos para o seu terreno. Era um suplício, um castigo, uma espécie de vigilância a dique holandês, e Quaresma viu bem que só uma autoridade central, um governo qualquer ou um acordo entre os cultivadores podia levar a efeito a extinção daquele flagelo pior que a saraiva, que a geada, que a seca, sempre presente, inverno ou verão, outono ou primavera. Não obstante essa luta diária, o major não desanimou e pôde colher alguns produtos das plantações que tinha feito. Se por ocasião das frutas a sua alegria foi grande, mais expressiva e mais profunda ela foi quando viu partir da estação em sucessivas carretas as abóboras. Se por ocasião das frutas a sua alegria foi grande, mais expressiva e mais profunda ela foi quando o viu partir para a estação, em sucessivas carretas, as abóboras, os aipins, as batatas doces, em cestos cobertos com sacos cozidos. Os frutos, em parte, eram de outras mãos, as árvores não tinham sido plantadas por ele, mas aquilo não, vinha do seu suor, da sua iniciativa, do seu trabalho. Ele ainda foi ver aqueles cestos na estação com a ternura de um pai que vê partir seu filho para a glória e para a vitória. Recebeu o dinheiro dias depois. Contou e esteve deduzindo os lucros. Não foi à roça nesse dia. O trabalho de guarda-livros roubou o de cultivador. A sua atenção, já um tanto gasta, não lhe favorecia a tarefa das cifras, e só pelo meio-dia pôde dizer à irmã: sabes qual foi o lucro, Adelaide? Não. Menor do que o dos abacates? Um pouco mais. Então, quanto? 2.570 réis, respondeu Quaresma, descansando sílaba por sílaba. O quê? Foi isso. Só de frete paguei 142.500. Dona Adelaide esteve algum tempo com os olhos baixos, seguindo a costura que fazia, depois levantando o olhar. Homem, Policarpo, o melhor é deixares isso. Tens gasto muito dinheiro só com as formigas. Ora, Adelaide, pensas que quero fazer fortuna? Faço isso para dar exemplo. Levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas. É isto. Queres sempre ser a abelha mestre. Já viste os grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem histórias, metem-se no café que tem todas as proteções. Mas faço eu. A irmã prestou mais atenção à costura. Policarpo levantou-se, foi até a janela que dava para o galinheiro. Fazia um dia fosco e irritante.
Ele consertou o pince-nez, né, óculos, esteve olhando e de lá falou: Ô Adelaide, aquilo não é uma galinha morta? A velha senhora ergueu-se com a costura, foi até a janela e verificou com a vista. É, é já a segunda que morre hoje. Após esta leve conversa, Quaresma voltou à sua sala de estudos. Meditava grandes reformas agrícolas, mandara buscar catálogos e ia examiná-los. Tinha já em mente uma charrua dupla, um capinador mecânico, um semeador, um destocador, grades, tudo americano, de aço, dando o rendimento efetivo de 20 homens. Até então não queria essas inovações. As terras mais ricas do mundo não precisavam desses processos que lhe pareciam artificiais para produzir. Estava, porém, agora disposto a empregá-los como experiência. Aos adobos, entretanto, seu espírito resistia. Terra virada, dizia Felizardo, terra estrumada. Parecia a Quaresma uma profanação estar a empregar nitratos, fosfatos ou mesmo estrume comum numa terra brasileira, uma injúria. Quando se convencesse de que eram necessários, parecia-lhe que todo o seu sistema de ideias ia por terra e os móveis de sua vida desapareceriam. Estava assim a escolher arados e outros planets, Bajaks e Brabants, de vários efeitos, quando o seu pequeno copeiro lhe anunciou a visita do Dr. Campos. O edil entrou com a sua jovialidade, a sua mansidão e o seu grande corpo. Era alto e gordo, pançudo um pouco, tinha os olhos castanhos, quase à flor do rosto, uma testa média e reta, o nariz mal feito, um tanto trigueiro, cabelos corridos e já grisalho. Era o que se chama por aí um caboclo, embora o seu bigode fosse crespo. Não nascera em Curuzu, era da Bahia ou de Sergipe. Habitava, porém, o lugar há mais de 20 anos, onde casara e prosperara graças ao dote da mulher e à sua atividade clínica. Com esta não gastava grande energia mental. Tendo de cor uma meia dúzia de receitas, ele desde muito conseguira enquadrar as moléstias locais no seu reduzido formulário. Presidente da Câmara, era das pessoas mais consideráveis de Curuzu, e Quaresma o estimava particularmente pela sua familiaridade, pela sua afabilidade e simplicidade. Ora viva, major! Como vai isto por aí? Muita formiga? Lá em casa já não há mais. Quaresma respondeu com menos entusiasmo e jovialidade, mas contente com a alegria comunicativa do doutor. Ele continuava a falar com desembaraço e naturalidade. Sabe o que me traz aqui, major? Não sabe, não é? Preciso de um pequeno obséquio seu. O major não se espantou, simpatizava com o homem e abriu-se em oferecimentos. Como o major sabe... Agora a sua voz era doce, flexível, sutil, as palavras caíam-lhe da boca adocicadas, dobravam-se, coleavam-se. Como o major sabe, as eleições se devem realizar por estes dias. A vitória é nossa. Todas as mesas estão conosco, exceto uma. Aí mesmo, se o major quiser. Mas como? Se eu não sou eleitor, não me meto, nem quero meter-me em política? Perguntou Quaresma ingenuamente. Exatamente por isso, disse o doutor com voz forte e em seguida brandamente. A sessão funciona na sua vizinhança. É ali, na escola. E daí? Tenho aqui uma carta do Neves, dirigida ao senhor. Se o major quer responder, é melhor já, que houve eleição, que não houve eleição, quer? Quaresma olhou o doutor com firmeza, coçou um instante o cavanhaque e respondeu claramente, firmemente. Absolutamente não. O doutor não se zangou, pôs mais unção e macieza na voz, aduziu argumentos, que era para o partido, o único que pugnava pelo levantamento da lavoura. Quaresma foi inflexível, disse que não, que lhe eram absolutamente antipáticas tais disputas, que não tinha partido e mesmo que tivesse não iria afirmar uma coisa que ele não sabia ainda se era mentira ou verdade. Campos não deu mostras de aborrecimento, conversou um pouco sobre coisas banais e despediu-se com um ar amável, com a jovialidade mais sua que era possível.
Isto se passou na terça-feira, naquele dia de luz fosca e irritante. À tarde houve trovoada, choveu muito. O tempo só levantou na quinta-feira, dia em que o major foi surpreendido com a visita de um sujeito com um uniforme velho e lamentável, portador de um papel oficial para ele, proprietário do sossego, conforme mesmo disse o tal homem fardado. Em virtude das posturas e leis municipais, rezava o papel o senhor Policarpo Quaresma, proprietário do sítio Sossego, era intimado sob as penas das mesmas posturas e leis a roçar e capinar as testadas do referido sítio que confrontavam com as vias públicas. O major ficou um tempo pensando, julgava impossível uma tal intimação. Seria mesmo? Brincadeira. Leu de novo o papel, viu a assinatura do Dr. Campos, era certo. Mas que absurda intimação esta de capinar e limpar estradas na extensão de 1.200 metros, pois seu sítio dava de frente para um caminho e de um dos lados acompanhava outro na extensão de 800 metros. Era possível? A antiga corvéia, um absurdo. Antes confiscassem-lhe o sítio. Consultando a irmã, ela lhe aconselhou que falasse ao doutor Campos. Contou-lhe então Quaresma a conversa que tivera com ele dias antes. Mas és tolo, Policarpo. Foi ele mesmo. A luz se lhe fez no pensamento, aquela rede de leis, de posturas, de códigos e de preceitos nas mãos desses regulotes, de tais caciques, se transformavam em potro, em polé, em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, crestar-lhe a iniciativa e a independência, abatendo-as, desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas faces amareladas e chupadas que se encostavam nos portais das vendas preguiçosamente. Viu também aquelas crianças maltrapilhas e sujas, d'olhos baixos a esmolar disfarçadamente pelas estradas. Viu aquelas terras abandonadas, improdutivas, entregues às ervas e insetos daninhos. Viu ainda o desespero do felizardo homem bom, ativo e trabalhador, sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos. Este quadro passou-lhe pelos olhos com a rapidez e o brilho sinistro do relâmpago, e só se apagou de todo quando teve que ler a carta que a sua afilhada lhe mandara. Vinha viva e alegre, contava pequenas histórias de sua vida. A viagem próxima do papai à Europa, o desespero do marido no dia em que saiu sem anel, pedia notícias do padrinho de Dona Adelaide e, sem desrespeito, recomendava à irmã de Quaresma que tivesse muito cuidado com o manto de arminho da duquesa. A duquesa era uma grande pata branca de penas alvas e macias ao olhar, que pela lentidão e majestade do andar com o pescoço alto e o passo firme, merecera de Olga esse apelido nobre. O animal tinha morrido havia dias, e que morte! Uma peste que lhe levara 2 dúzias de patos, levara a duquesa também. Era uma espécie de paralisia que tomava as pernas, depois o resto do corpo. 3 dias levou a agonizar, deitada sobre o peito com o bico colado ao chão, atacada pelas formigas. O animal só dava sinal de vida por uma lenta oscilação do pescoço em torno do bico, espantando as moscas que a importunavam na sua última hora. Era de ver como aquela vida tão estranha à nossa, naquele instante penetrava em nós e sentíamos-lhe o sofrimento, a agonia e a dor. O galinheiro ficou como uma aldeia devastada. A peste atacou galinhas, perus, patos, ora sobre uma forma, ora sobre a outra, foi ceifando, matando, até reduzir a sua população a menos de metade. E não havia quem soubesse curar. Numa terra cujo governo tinha tantas escolas que produziam tantos sábios, não havia um só homem que pudesse reduzir com as suas drogas ou receitas aquele considerável prejuízo. Esses contratempos, essas contrariedades, abateram muito o cultivador entusiástico dos primeiros meses. Entretanto, não passara pela mente de Quaresma abandonar os seus propósitos. Adquiriu compêndios de veterinária e até já tratava de comprar as máquinas agrícolas descritas nos catálogos.
Uma tarde, porém, estava à espera da junta de bois que encomendara para o trabalho do arado, quando lhe apareceu à porta um soldado de polícia com um papel oficial. Ele se lembrou da intimação municipal, estava disposto a resistir. Não se incomodou muito. Recebeu o papel e leu. Não vinha mais da municipalidade, mas da letoria, cujo escrivão Antônio Dutra, conforme estava no papel, intimava o senhor Policarpo Quaresma a pagar 500 mil réis de multa por ter enviado produtos de sua lavoura sem pagamento dos respectivos impostos. Viu bem o que havia nisso de vingança mesquinha, mas o seu pensamento voou logo para as coisas gerais, levado pelo seu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas? Depois de Turgot, da Revolução, ainda havia alfândegas interiores? Como era possível fazer prosperar a agricultura com tantas barreiras e impostos? Se ao monopólio dos Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam às exações do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração consoladora? E o quadro que já lhe passara pelos olhos quando recebeu a intimação da municipalidade voltou-lhe de novo, mais tétrico, mais sombrio, mais lúgubre. E anteviu a época em que aquela gente teria de comer sapos, cobras, animais mortos, como em França os camponeses, em tempos de grandes reis. Quaresma veio a recordar-se do seu tupi, do seu folclore, das modinhas, das suas tentativas agrícolas. Tudo isso lhe pareceu insignificante, pueril, infantil. Era preciso trabalhos maiores, mais profundos. Tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte, respeitado, inteligente, removendo todos esses óbices, esses entraves. Sully e Henrique IV espalhando sábias leis agrárias, levando o cultivador. Então sim, o celeiro surgiria e a pátria seria feliz. Felizardo entregou-lhe o jornal que toda a manhã mandava comprar à estação e lhe disse: Seu patrão, amanhã não venho trabalhar. Por certo, é dia de feriado, a independência. Não é por isso. Por que então? Há barulho na corte e dizem que vão a recrutar. Vou pro mato. Nada. Vou pro mato? Nada. Que barulho? Tá nas folhas, sim senhor. Abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios da esquadra se haviam insurgido e intimado ao presidente a sair do poder. Lembrou-se das suas reflexões de instantes atrás, um governo forte, até a tirania, medidas agrárias, Sully e Henrique IV. Os seus olhos brilhavam de esperança. Despediu o empregado. Nossa, despediu? Tipo, demitiu ou só pode ir? Foi ao interior da casa, nada disse à irmã. Tomou o chapéu e dirigiu-se à estação. Chegou ao telégrafo e escreveu: Marechal Floriano Rio, peço energia, sigo já. Quaresma. O Trovador. De certo, Albernaz, não é possível continuar assim. Então mete-se um sujeito num navio, assesta os canhões para a terra e diz: Sai daí, seu presidente. E o homem vai saindo? Não, é preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira, Caldas. A república precisa ficar forte, consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível, um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre. Deve a todo mundo. Por quê? Por causa dos governos que... Meu Deus... Por causa dos governos que temos tido que não têm prestígio, força, é por isso? Vinham andando à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado, ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou:
Você viu o imperador, o Pedro II? Não havia jornaleco, pasquim por aqui que o não chamasse de banana e outras coisas. Saía no carnaval. Um desrespeito sem nome. O que aconteceu? Foi-se como um intruso. E era um bom homem, observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro nunca soube o que fez. Continuava a andar. O almirante coçou um dos favoritos e Albernaz olhou um instante para todos os lados, acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido, nem com a farda quis ir para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve, foi o ingrato. O imperador tinha feito tanto por toda a família, não acha? Não há dúvida nenhuma. Albernaz, você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo. Digam lá o que quiserem. Digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias, um Rio Branco? Eu já vi esse trecho aqui, hein? E mais justiça mesmo, disse com firmeza o almirante. O que eu sofri não foi por causa do velho, foi a canalha. Demais, tudo barato. Eu não sei, disse Albernaz com particular acento. Eu não sei. Como há ainda quem se case? Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da Quinta Imperial por onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado e agora parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre as árvores tão soberbas, tão belas, tão tranquilas e seguras de si como aquelas que espalham sob os seus grandes ramos uma vasta sombra deliciosa e macia. Pareciam que medravam sentindo-se em terra própria delas, da qual nunca sairiam desalojadas a machado, para a edificação de casebres, e esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre o qual cresciam era delas e agradeciam a terra estendendo muito os seus ramos, cerrando e tecendo a folhagem para dar à boa mãe frescura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas, os ramos longos e cheios de folhas quase beijavam o chão. As jaqueiras se espreguiçavam, os bambus se inclinavam de um lado e outro da aléia e cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles lhe viam ao fundo, aquela parte da construção mais antiga, joanina, com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo o palácio, não tinha mesmo nenhum traço de beleza, era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha, os andares de pequena altura impressionavam mal. Todo ele, porém, tinha uma tal ou qual segurança de si, um ar de confiança, pouco comum nas nossas habitações, uma certa dignidade, alguma coisa de quem se sente viver, não para um instante, mas para anos, para séculos. As palmeiras cercavam-no eretas, firmes, com seus grandes penachos verdes muito altos, alongados para o céu. Eram como que a guarda da antiga morada imperial, guarda orgulhosa do seu mister e função. Albernaz interrompeu o silêncio. Em que dará isto tudo, Caldas? Sei lá. O homem deve estar atrapalhado. Já tinha o Rio Grande, agora o custódio. O poder é o poder, Albernaz. Vinham andando em demanda à estação de São Cristóvão. Atravessaram o velho Parque Imperial transversalmente desde o portão da cancela até a linha da estrada de ferro. Era de manhã e o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros, mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quitanda, deram com um soldado a dormir numa moita. Albernaz teve vontade de acordá-lo. Camarada, camarada! O soldado levantou-se estremunhado e, dando com aqueles dois oficiais superiores, consertou-se rapidamente, fez a continência que lhes era devida e ficou com a mão no boné um instante firme, mas logo bambeou. Abaixe a mão, fez o general.
Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido e de comando. A praça, falando a medo, explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolhera aos quartéis. Ele obtivera licença para ir em casa, mas o sono fora muito e descansava ali um pouco. Então, como vão as coisas? Perguntou o general. Não sei, não, senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco e tinha os cabelos alourados, de um louro sujo e degradado. As feições eram feias, malares salientes, testa óssea e todo ele anguloso e desconjuntado. De onde você é? Perguntou-lhe ainda Albernaz. Do Piauí, sim, senhor. Da capital? Do sertão, de Paranaguá, sim, senhor. O almirante até ali não interrogara o soldado, que continuava amedrontado, respondendo tropegamente. Caldas, para acalmá-lo, resolveu falar-lhe com doçura. Você não sabe, camarada, quais são os navios que eles têm? O Aquidabã, a Lucy. A Lucy não é navio. É verdade, sim, senhor. O Aquibadã, um bandão dele, sim, senhor. O general interveio então, falou-lhe com brandura, quase paternal, mudando o tratamento de você para tu, que parecia mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. Bem, descansa, meu filho. É melhor ires para casa. Podem furtar-te o sabre e estás na Inácia. Os dois generais continuaram seu caminho e em breve estavam na plataforma da estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais ativos, reformados, honorários, moravam-lhe nas cercanias e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes. Albernaz e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências. O general era mais conhecido em virtude de seu emprego, o almirante não. Quando passavam, ouviam perguntar: quem é este almirante? Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito. Havia uma única mulher na estação, uma moça. Albernaz olhou-a e lembrou-se um instante de sua filha Ismênia, coitada. Ficaria boa? Aquelas meninas? Onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas, mas ele as conteve com força. Já levara uma dúzia de médicos e nenhuma fazia parar aquele encapamento do juízo que parecia fugir aos poucos o cérebro da moça. A bulha de um expresso, chocalhando ferragens com estrépito, apitando com fúria e deixando fumaça pesada pelos ares que rompia, afastou de pensar na filha. Passou o monstro pejado de soldados, de uniformes, e os trilhos, depois de ter passado, ainda estremeciam. Bustamante apareceu, morava nos arredores e vinha tomar o trem para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai talhado segundo os moldes dos guerreiros da Crimeia. A barretina era um tronco de cone que avançava para a frente e com aquela banda roxa e casaquinha curta parecia ter saído, fugido, saltado de uma tela de Vitor Meireles. Então por aqui? Que é isto? Indagou o honorário. Viemos pela quinta, disse o almirante. Nada, meus amigos, esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer, mas quero morrer combatendo. Isso de morrer por aí à toa, sem saber como, não vai comigo. O general falara um pouco alto e os jovens oficiais que estavam próximo olharam-no com mal disfarçada censura. Albernaz percebeu e ajuntou imediatamente. Conheço bem esse negócio de balas. Já vi muito fogo. Você sabe, Bustamante, que em Curuzu a coisa foi terrível, acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação, veio chegando manso, vagaroso, a locomotiva muito negra bufando, suando gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando, o comboio estremeceu todo e parou por fim.
Estava repleto, muitas fardas de oficiais. A avaliar por ali, o rio devia ter uma guarnição de 100.000 homens. Os militares pauravam alegres e os civis vinham calados e abatidos e mesmo apavorados. Se falavam, era cochichando, olhando com precaução para os bancos de trás. A cidade andava inçada de secretas familiares do Santo Ofício Republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe? Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe? A vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre contínuo e um influente senador, um lente e um simples empregado de escritório. Demais surgiram as vinganças mesquinhas, a revide de pequenas implicâncias, todos mandavam, a autoridade estava em todas as mãos. Em nome do Marechal Floriano, qualquer oficial ou mesmo cidadão sem função pública alguma prendia e ai de quem caía na prisão, lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam-se em bajulação, em servilismo. Era um terror baço, sem coragem, sangrento às ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. Houve execuções, mas não houve nunca um Fouquier-Tinville. Os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes, os tenentes e os capitães. Para a maioria, a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia, a todo esse rebanho de civis, mas em outros muitos havia sentimento mais puro, desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, um pendantismo tirânico, limitado e estreito que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, o paraíso, enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhantes aos canatos e emirados orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório que naqueles tempos amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica e não também para a Anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem correu, parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cosido com as paredes, seguiu para o arsenal de marinha. Albernaz e Bustamante entraram no quartel-general, penetraram no grande casarão, no meio do retinir de espadas, de toques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, feixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. No sobrado, nas proximidades do gabinete do ministro, havia um vai-vem de fardas, dourados, fazendas multicores, uniformes de várias corporações e milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como moscas. Misturavam-se oficiais da Guarda Nacional, da Polícia, da Armada, do Exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir.
Apresentaram-se e, depois de tê-lo feito ao ajudante-general e ministro da guerra, a um só tempo ficaram a conversar nos corredores, com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente Fontes e ambos gostavam de ouvi-lo. O general porque já era noivo de sua filha Lalá e Bustamante porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado, todo ele era horror, maldição contra os insurrectos e propunha os piores castigos. Hão de ver o resultado, piratas, bandidos. Eu, no caso do Marechal, se os pegasse, ai deles. O tenente não era feroz nem mau, antes bom e até generoso, mas era positivista e tinha da sua república uma ideia religiosa e transcendente. Fazia repousar nela toda a felicidade humana e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí não havia boa-fé, sinceridade, eram heréticos, interesseiros e dominicano do seu barrete frígio, raivoso, por não poder queimá-los em autos de fé, com gesto, via passar por seus olhos uma série enorme de réus confidentes, relapsos, costumazes, falsos, simulados, fictos e conflictos, sem samarra, soltos por aí. Albernaz não tinha tanta fúria contra os adversários. No fundo d'alma ele os queria até. Tinha amigos lá e essas divergências nada significavam para a sua idade e experiência. Depositava... Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do Marechal, estando em apuros financeiros, não lhe dando o bastante à sua reforma e gratificação de organizador do arquivo do Lago do Moura, esperava obter uma outra comissão que lhe permitisse mais folgadamente adquirir o enxoval de Lalá. O almirante também tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadista de Floriano. A sua causa não ia lá muito bem. Perdera em primeira instância. Estava gastando muito dinheiro. O governo precisava de oficiais de marinha. Quase todos estavam na revolta. Talvez lhe dessem uma esquadra a comandar. É verdade que, mas que diabo. Se fosse um navio, então sim, mas uma esquadra, a coisa não era difícil. Bastava coragem para combater. Bustamante... Por que a gente tá focando na história desses caras agora? Eu não entendi, cara. Tá muito chato, né? Bustamante cria com força na capacidade do general... Ele cria, né? Do verbo crer. Ele cria. Ele cria, né? Ele acredita com força na capacidade do general Peixoto, tanto assim que para apoiá-lo e defender o seu governo, imaginava organizar um batalhão patriótico de que já tinha o nome Cruzeiro do Sul, e naturalmente seria o seu comandante com todas as vantagens do posto de coronel. Genelício, cuja atividade nada tinha de guerreira, esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano. Esperava ser subdiretor e não podia um governo sério, honesto e enérgico fazer outra coisa desde que quisesse pôr ordem na sua seção. Essas secretas esperanças eram mais gerais do que se pode supor. Nós vivemos do governo e a revolta representava uma confusão nos empregos, nas honrarias e nas posições que o Estado espalha. Os suspeitos abririam vagas e as dedicações supririam os títulos e habilitações para ocupá-las. Além disso, o governo, precisando de simpatia e homens... Meu Deus do céu, que barulho é esse, velho? Tem alguém morrendo ali fora, velho. Além disso, o governo, precisando de simpatia e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, inventar, criar e distribuir empregos, ordenados, promoções e gratificações. O próprio doutor Armando Borges, o marido de Olga e sábio, sereno e dedicado quando estudante, colocava na revolta a realização de risonhos anelos. Médico e rico pela fortuna da mulher, ele não andava satisfeito. A ambição de dinheiro e o desejo de nomeada esporeavam-no. Já era médico do hospital sírio, onde ia 3 vezes por semana e em meia hora via 30 e mais doentes.
Chegava o enfermeiro, dava-lhe informações, o doutor ia de cama em cama perguntando: como vai? Vou melhor, seu doutor, respondia o Sírio com voz gutural. Na seguinte indagava: já está melhor? E assim passava a visita, e chegando ao gabinete receitava: doente número 1, repita a receita. Doente 5, quem é? É aquele barbado. Ah, e receitava. Mas o médico de um hospital particular não dá fama a ninguém. O indispensável é ser do governo, senão ele não passava de um simples prático. Queria ter um cargo oficial, médico, diretor ou mesmo lente da faculdade. E isso não era difícil, desde que arranjasse boas recomendações, pois já tinha certo nome graças à sua atividade e fertilidade de recursos. De quando em quando publicava um folheto, o cobreiro, etiologia, profilaxia e tratamento ou contribuição para o estudo da sarna no Brasil. E mandava o folheto 46, e mandava o folheto 40 e 60 páginas aos jornais que se ocupavam dele 2 ou 3 vezes por ano. O operoso doutor Armando Borges, o ilustre clínico, o proficiente médico dos nossos hospitais, etc, etc. Obtinha isso graças à precaução que tomara em estudante de se relacionar com os rapazes da imprensa. Não contente com isso, escrevia artigos, estiradas compilações em que não havia nada de próprio, mas ricos de citações em francês, inglês e alemão. O lugar de lente é que o tentava mais. O concurso, porém, metia-lhe medo. Tinha elementos, estava bem relacionado e cotado na congregação, mas aquela história de arguição apavorava-o. Não havia dia em que não comprasse livros em francês, inglês e italiano. Tomara até um professor de alemão para entrar na ciência germânica, mas faltava-lhe energia para o estudo prolongado e a sua felicidade pessoal fizera evolar-se a pequena que tivera quando estudante. A sala da frente do alto porão tinha sido transformada em biblioteca. As paredes estavam forradas de estantes que gemiam ao peso dos grandes tratados. À noite ele abria as janelas das venezianas, acendia todos os bicos de gás e se punha à mesa, todo de branco com um livro aberto sobre os olhos. O sono não tardava a vir ao fim da 5ª página. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses. Goncourt, Anatole France, Daudet, Maupassant, que o faziam dormir da mesma maneira que os tratados. Ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a todos a sociedade, a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens, um mundo. O seu pedantismo, a sua falsa ciência e a pobreza de sua instrução geral faziam-no ver naquilo tudo brinquedos, passatempos, falatórios, tanto mais que ele dormia à leitura de tais livros, que nem eu estou quase dormindo aqui. Precisava, porém, iludir-se, a si mesmo e à mulher. De resto da rua viam-no e se dessem com ele a dormir sobre os livros. Tratou de encomendar algumas novelas de Paulo de Kock, enlombadas com títulos trocados, e afastou o sono. A sua clínica, entretanto, prosperava. De comandita com o tutor, chegou a ganhar uns 6 contos, tratando de um febrão de uma órfã rica. Órfã rica? Será que é a... a senhora... Qual que é o nome dela, velho? A senhora do José de Alencar? A... Pô, é o multiverso aqui da literatura brasileira. Qual que é o nome dela, meu Deus do céu? Adelaide? Sei lá. Desde muito que a mulher lhe entrava na sua simulação de inteligência, mas naquela manobra indecorosa indignou-a. Que necessidade tinha ele disso? Não era já rico, não era moço? Não tinha o privilégio de um título universitário? Tal ato pareceu à moça mais vil, mais baixo que a usura de um judeu, que o aluguel de uma pena. Não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo. Desinteressou-se dele, destacou-se pela sua pessoa. Ela sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia, que prendiam ambos
toda a ligação moral, enfim. Mesmo quando noiva, verificara que aquelas coisas de amor ao estudo, de interesse pela ciência, de ambições de descobertas nele eram superficiais, estavam à flor da pele, mas desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias forças e capacidades. Sonhamos ser Shakespeare e saímos mal das vinhas. Era perdoável, mas charlatão era demais. Passou-lhe um pensamento mau, mas de que vale... Passou-lhe um pensamento mau. Passou-lhe um pensamento mau. Mas de que valeria essa quase indignidade? Todos os homens deviam ser iguais. Era inútil mudar deste para aquele. Quando chegou a esta conclusão, sentiu um grande alívio, e a sua fisionomia se iluminou de novo, como se já estivesse de todo passada a nuvem que empanava o sol dos seus olhos. Naquela carreira atropelada para o nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava os seus sentimentos, mais por dignidade e delicadeza que mesmo por qualquer outro motivo, e a ele faltavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-lo sobre o seu esconderijo. Continuavam a viver como se nada houvesse, mas quanto estavam longe um do outro. A revolta veio encontrá-los assim, e o doutor, desde 3 dias, pois há tanto ele rebentara, meditava a sua ascensão social e monetária. O sogro suspendera a viagem à Europa e naquela manhã, após o almoço, conforme o seu hábito, lia recostado numa cadeira de viagem os jornais do dia. O genro vestia-se e a filha ocupava-se com a sua correspondência, escrevendo à cabeceira da mesa de jantar. Ela tinha um gabinete com todo o luxo, livros, secretárias, estantes, mas gostava pela manhã de escrever ali, ao lado do pai. A sala lhe parecia mais clara, a vista para a montanha, feia e esmagadora, dava mais seriedade ao pensamento e à vastidão da sala mais liberdade no escrever. Ela escrevia e o pai lia. Num dado momento ele disse: "Sabes quem vem aí, minha filha?" "Quem é?" "Teu padrinho." Telegrafou ao Floriano dizendo que vinha. "Está aqui, no país." A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir de fato sobre as ideias e sentimentos de Quaresma. Quis desaprovar, censurar, sentiu, porém, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. "O padrinho está doido", disse Coleone. "Per la Madonna, pois um homem que está quieto, sossegado, vem meter-se nesta barafunda, neste inferno." O doutor voltava já inteiramente vestido, com a sobrecasaca fúnebre e a cartola reluzente na mão. Vinha irradiante e o seu rosto redondo reluzia, exceto onde o grande bigode punha sombras. Ainda ouviu as últimas palavras do sogro, pronunciadas com aquele seu português rouco. "Que há?" perguntou nele. Coleone explicou e repetiu os comentários que já fizera. "Mas não há tal", disse o doutor, "e o dever de todo patriota que tem a idade, 40 e poucos anos, não é lá velho. Pode ainda bater-se pela República." "Mas não tem interesse nisso", objetou o velho. "E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela República?" interrogou o doutor. A moça, que acabava de ler a carta que tinha escrito, mesmo sem levantar a cabeça, disse: "Dê certo." Vem você com as suas teorias, filhinha. O patriotismo não está na barriga." E sorriu com um falso sorriso que o brilho morto dos seus dentes postiços mais falsificava. "Mas vocês só falam em patriotismo, e os outros? É monopólio de vocês o patriotismo?" fez Olga. "Dê certo. Se eles fossem patriotas, não estariam a despejar balas para a cidade, a entorpecer, a desmoralizar a ação da autoridade constituída. Deviam continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda a série de violências que se vem cometido aqui e no Sul." Que pergunta. "Você, no fundo, é uma revoltosa", disse o doutor, fechando a discussão. Ela não deixava de ser. A simpatia dos desinteressados da população inteira era pelos insurgentes.
Não só isso sempre acontecera em toda parte, como particularmente no Brasil, devido a múltiplos fatores, há de ser assim normalmente. Os governos, com seus inevitáveis processos de violência e hipocrisias, ficam aliados da simpatia dos que acreditam nele, e demais esquecidos de sua vital impotência e inutilidade, eu tô cansado já de ler, cara, levam a prometer o que não podem fazer, de forma a criar desesperados que pedem sempre mudanças e mudanças. Não era, pois, de admirar que a moça tendesse para os revoltosos, e Coleone estrangeiro, e conhecendo, graças à sua vida, as nossas autoridades, calasse as suas simpatias num mutismo prudente. Não me vá comprometer, hein, Olga? Ela se tinha levantado para acompanhar o marido, parou um pouco, deitou-lhe o seu grande olhar luminoso e com os finos lábios um pouco franzidos. Você sabe bem que eu não te comprometo. O doutor desceu a escada da varanda, atravessou o jardim e ainda do portão disse à mulher que lhe seguia à saída, debruçada na varanda, conforme o ritual dos bem ou mal casados. Por esse tempo, coração dos outros, coração dos outros, coração dos outros. Por esse tempo, coração dos outros, coração dos outros. Coração dos outros. Por esse tempo, coração dos outros, coração. Por esse tempo, coração. Por esse tempo, coração. Por esse tempo, o coração dos outros sonhava desligado das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios, cuja vista ia de Todos os Santos à Piedade, abrangendo um trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Já não se falava mais no seu rival e a sua mágoa tinha assentado. Por esses dias o triunfo desfilava sem contestação. Toda a cidade o tinha na consideração devida e ele quase se julgava ao termo da sua carreira. Faltava o assentimento de Botafogo, mas estava certo de obter. Já publicara mais de um volume de canções e agora pensava em publicar mais outro. Há dias vivia em casa, pouco saindo, organizando o seu livro, passava confinado no seu quarto, almoçando café que ele mesmo fazia e pão, indo à tarde jantar a uma tasca próximo da estação. Notara que sempre que chegava os carroceiros e trabalhadores que jantavam nas mesas sujas, abaixavam a voz e olhavam-no desconfiados, mas não deu importância. Apesar de popular no lugar, não encontrara pessoa alguma conhecida durante os 3 últimos dias. Ele mesmo evitava falar e em sua casa limitava-se ao bom dia e à boa tarde trocados com os vizinhos. Gostava de passar assim dias, metido em si mesmo e ouvindo o seu coração. O seu coração, e ouvindo 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 o seu coração. Não lia jornais para não distrair a atenção do seu trabalho. Vivia a pensar nas suas modinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido. Naquela tarde estava sentado à mesa corrigindo um dos seus trabalhos, um dos últimos, aquele que compusera no sítio de Quaresma, Os Lábios de Carola. Primeiro leu toda a produção, cantarolando, voltou a lê-la, agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida quando sorri meneando a ventarola. Só se encontra a ilusão que adoça a vida nos lábios de Carola. Nisto ouviu um tiro, depois outro. Que diabo, pensou? Hão de ser salvas a algum navio estrangeiro. Repinicou o violão e continuou a cantar Os Lábios de Carola, onde encontrava a ilusão que adoça a vida. Terceira e última parte, cara. Patriotas. Aqui, ó, vamos ver os patriotas. Havia mais de 1 hora que ele estava ali.
Um grande salão do palácio, vendo o marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontravam dificuldades para se chegar à sua presença, mas falar-lhe a coisa não era tão fácil. O palácio tinha um ar de intimidade, de quase relaxamento, representativo e eloquente. Não era raro ver-se pelos divãs em outras salas ajudantes de ordens, ordenanças, contínuos, cochilando meio deitados e desabotoados. Tudo nele era desleixo e moleza. Os cantos dos tetos tinham teias de aranha. Dos tapetes, quando pisados com mais força, subia uma poeira de rua mal varrida. Quaresma não pudera vir logo como anunciara no telegrama. Fora preciso pôr em ordem os seus negócios, arranjar quem fizesse companhia à irmã. Fizera dona Adelaide 1000 objeções à sua partida. Mostrara-lhe os riscos da luta, da guerra, incompatíveis com a sua idade e superiores à sua força. Ele, porém, não se deixara abater, fizera pé firme, pois sentia indispensável, necessário que toda a sua vontade, que toda a sua inteligência, que tudo o que ele tinha de vida e atividade fosse posto à disposição do governo para então, aproveitara os dias até para redigir um memorial que ia entregar a Floriano. Nele expunham-se as medidas necessárias para o levantamento da agricultura e mostravam-se todos os entraves oriundos da grande propriedade, das exações fiscais, da carestia de fretes, da estreiteza dos mercados e das violências políticas. O major apertava o manuscrito na mão e lembrava-se da sua casa, lá longe, no canto daquela planície feia, olhando no poente as montanhas que se alongavam, se afilavam nos dias claros e transparentes. Lembrava-se de sua irmã, dos seus olhos verdes e plácidos que o viram partir com uma impassibilidade que não era natural. Mas do que se lembrava mais naquele momento era do Anastácio, o seu preto velho, do seu longo olhar, não mais com aquela ternura passiva de animal doméstico, mas cheio de assombro, de espanto e piedade, rolando muito nas órbitas as escleróticas muito brancas, quando o viu penetrar no vagão da estrada de ferro. Parecia que farejava desgraça. Não lhe era comum tal atitude, e como que a tomava por ter descoberto nas coisas sinais de dolorosos acontecimentos a vir. Ora, ficara Quaresma a um canto vendo entrar um e outro, à espera que o presidente o chamasse. Era cedo, pouco devia faltar para o meio-dia, e Floriano tinha ainda, como sinal do almoço, o palito na boca. Falou em primeiro lugar a uma comissão de senhoras que vinham oferecer o seu braço e o seu sangue em defesa das instituições e da pátria. A oradora era uma mulher baixa, de busto curto, gorda com grandes seios altos e falava agitando o leque fechado na mão direita. Não se podia dizer bem qual a sua cor, sua raça, ao menos andavam tantas nela que uma escondia a outra, furtando toda ela a uma classificação honesta. Enquanto falava, a mulherzinha deitava sobre o marechal os grandes olhos que despendiam chispas. Floriano parecia incomodado com aquele chamejar. Era como se temesse derreter-se ao calor daquele olhar que queimava mais sedução que patriotismo. Fugia a encará-la, abaixava o rosto como um adolescente, batia com os dedos na mesa. Quando lhe chegou a vez de falar, levantou um pouco o rosto, mas sem encarar a mulher, e com um grosso e difícil sorriso de roceiro, declinou a oferta, visto a República ainda dispor de bastante força para vencer. A última frase ele a disse com mais vagar e quase ironicamente. As damas despediram-se. O marechal girou o olhar em torno do seu salão e deu com Quaresma. Então, Quaresma, fez ele familiarmente. O major ia aproximar-se, mas logo estacou no lugar em que estava. Uma chusma de oficiais subalternos e cadetes cercou o ditador e a sua atenção convergiu para eles. Não se ouvia o que diziam. Falavam ao ouvido de Floriano, cochichavam, batiam-lhe nas espáduas. O marechal quase não falava, movia com a cabeça ou pronunciava um monossílabo, coisa que Quaresma percebia pela articulação dos lábios. Começara a sair.
Apertavam a mão apertavam a mão do ditador, e um deles, mais jovial, mais familiar, ao despedir-se, apertou-lhe com força a mão mole, bateu-lhe no ombro com intimidade e disse alto e com ênfase: Energia, Marechal! Aquilo tudo parecia tão natural, normal, tendo entrado no novo cerimonial da República, que ninguém, nem o próprio Floriano, teve a mínima surpresa. Ao contrário, alguns até sorriram alegres para ver o califa, o khan, o emir transmitir um pouco do que tinha de sagrado ao subalterno desabusado. Não se foram todos imediatamente. Um deles demorou-se mais a segredar coisas à suprema autoridade do país. Era um cadete da escola militar com a sua farda azul turquesa, talim e sabre de praça de pré. Ah, Patia, Patia.